A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, um bom dia a todos, que Deus possa abençoar grandemente seu dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o seu dia possa ser, pela graça e misericórdia do nosso Deus, melhor que o dia de ontem. Grato a Deus por mais essa oportunidade, nunca é demais, irmãos, agradecermos a Deus pela sua misericórdia, pelo dia, pela saúde, pela família, pela oportunidade de estar bem, de ter condições de trabalhar, de ter um lar. Nunca é demais agradecer a Jesus Cristo por todas as coisas que Ele nos concede. Então, é motivo de muita gratidão, sempre, principalmente de estar orando aqui com os irmãos, de estar fazendo uma meditação devocional na palavra de Deus, amém? Porque outrora eu vivia uma vida, né, no sentido que não agradava a Deus, né, no sentido, mas você roubava, não, essas coisas não fazia não, mas deixava de fazer aquilo que era bom aos olhos de Deus. Às vezes a gente tem aquela linha de raciocínio, eu não faço isso, eu não faço aquilo, é bom diante da sociedade, mas não, às vezes não é o que é bom para Deus, né? E o que é bom para Deus a gente só vai passar a conhecer a partir do momento que nós meditamos na palavra de Deus, amém? Não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo, que Ele é o Salvador, e só há salvação por intermédio dele, amém? Então, meus irmãos, eu já quero te convidar, aquele que pode, né, que tem um tempo para fechar seus olhos e tirar um tempo para essa meditação, amém. Mas se você não pode, você está nas suas tarefas diárias do seu lar, se você está indo para o seu trabalho, se você está no trânsito, né, ou você está já no trabalho exercitando a sua função e você tem a condição de ouvir, amém. Se concentre na mensagem, na oração, ore a Deus, leve o seu espírito em oração, entre em comunhão com o Espírito Santo, porque Ele é o nosso Consolador, aquele que nos ajuda, aquele que nos dá direção, aquele que leva as nossas orações a Deus. E até mesmo quando você não tem palavras para orar, o Espírito Santo, ele sonda o teu coração e ele leva a intenção da tua oração a Deus. Por isso ninguém consegue enganar Deus, porque o Espírito Santo, ele consegue discernir a intenção do nosso coração. Amém? Então oremos, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Grandioso Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que primeiro, Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome, porque não há Deus semelhante a ti. Tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és o nosso Deus, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Tu és soberano, Senhor. Tu és o Deus acima de todos outros deuses, Senhor. Não há ninguém semelhante a ti. Satanás até um dia quis ser, mas ele foi colocado no seu devido lugar, porque não há ninguém semelhante ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos erros, falhas, pecados, pelo bem que nós poderíamos ter feito e deixamos de fazer, Senhor. Então perdoa-nos, porque somos carentes da tua misericórdia. Agora, meu Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar o ouvinte dessa oração. Eu quero te apresentar esse irmão, Senhor, essa irmã que está orando, Senhor, que está levando a sua mente em espírito e em verdade para a oração, para um ambiente espiritual, confiando a sua oração, a sua petição ao Senhor. Tu és um Deus todo-poderoso, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é onisciente, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Então, meu Pai, eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor, através do Espírito Santo,
Se faça presente na vida dessa pessoa nesse momento. O Senhor, através do Espírito Santo, que conhece todas as coisas, o Senhor conhece a dificuldade, a necessidade desse irmão, meu Senhor, que está orando agora, dessa irmã que está orando. Então o Senhor, que é onipotente, que tem todo o poder, então em nome de Jesus eu clamo pela tua misericórdia, age na vida dessa pessoa. Põe uma ação, põe um fim, meu Pai, ao sofrimento dessa pessoa, à tristeza dessa pessoa, à depressão que aflige essa pessoa, que caia por terra em nome de Jesus, que ela seja liberta. Tantas só as pessoas não veem razão, meu Pai, para poder estar vivendo, pessoas que pensam em tirar a sua vida, pessoas que estão, por causa da depressão, se afundando no álcool, na droga, na solidão, meu Pai, pensamentos suicidas. Então, meu Pai, que tudo isso seja repreendido em nome de Jesus, que essa doença seja repreendido em nome de Jesus, se for demônio, seja repreendido em nome de Jesus, que a pessoa seja liberta, que ela possa sentir o brilho, a temperatura, o calor do sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo, que ela possa sentir o calor do Espírito Santo, a libertação de Deus por meio do nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa ser amigo desse homem, dessa mulher, que é tão carente da presença de alguém, é o jovem que não tem o amor e o carinho dos pais, que se sente sozinho, vive a fase da adolescência, meu Pai, que é uma fase tão difícil, aquela fase que ele pensa que sabe de tudo, mas no fundo não conhece nada, meu Pai, é um falso conhecimento, uma falsa ilusão, meu Pai. Então que através do Espírito Santo esse jovem, essa jovem possam ser orientados na sua vida tão decisiva, meu Pai, onde ela vai tomar as decisões que vão acarretar e segui-las pro resto da sua vida. São jovens sem discernimento do Espírito Santo, que acabam entrando na vida sexual muito jovem, acabam engravidando, e aí, meu Pai, e tem essa criança, às vezes não estão preparados, Senhor, ali, para ter um cuidado daquela criança, é uma criança cuidando de outra, não trabalha e acaba largando os filhos. Então, meu Senhor, que o Espírito Santo possa trazer discernimento a esses jovens e adolescentes que às vezes vão para as drogas. Então está repreendido esse demônio em nome de Jesus, que apresenta os pais desses jovens em nome de Jesus, que passam por dificuldades, Senhor, estão enfrentando dificuldades no casamento, dificuldades no trabalho, dificuldades no lar, meu Senhor, na criação de seus filhos. Então eu clamo para que o Espírito Santo possa abrir o discernimento dessas pessoas, porque se Satanás destruiu lá, tudo vira uma bagunça, meu Pai, não tem mais respeito, se acabou o respeito no lar, Senhor, porque Satanás, meu Pai, tem tentado todos os dias destruir os lares, as famílias, o amor, o respeito. Porque se o lar tiver destruído, Senhor, a sociedade por si só se destrói. Se o lar, a família tiver destruída, a igreja ela vai acabar definhando, porque são os princípios dos lares, né? O respeito à família, que é constituída a igreja. Se vira uma bagunça, meu Pai, vai virar uma bagunça na igreja. Então Satanás sabe disso e está tentando destruir os princípios morais da família, da sociedade. Então eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, repreenda esse demônio e que o Espírito Santo possa habitar em todos os lares, para que haja harmonia, amor, respeito entre pai e filho, entre irmãos, meu Pai, entre o homem e a mulher, o seu cônjuge, possa haver o respeito, meu Deus. Então, meu Pai, eu clamo em nome de Jesus, essa pessoa que está desempregada, para que ela possa conseguir uma vaga de emprego em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa que está doente, ela possa ser liberta, ela possa ser curada dessa doença, em nome de Jesus, que ela possa dar o testemunho
que foi Jesus Cristo que a libertou pelo poder do Espírito Santo, que foi Jesus Cristo que a libertou, sim, meu Pai, de toda doença pelo poder que há no Espírito Santo. Então, meu Pai, que esse homem e essa mulher possam ser curados em nome de Jesus, que o filho dessa amada, desse amado, possa ser curado em nome de Jesus. Sim, Deus Santo, Deus de poder e de glória. São tantos também, meu Pai, as pessoas, os casais que passam por dificuldades no seu relacionamento, no casamento. Satanás está tentando destruir esse casamento, mas ele está repreendido em nome de Jesus Cristo. Vai haver harmonia, esse casal vai voltar a se amar, a se gostar, meu Pai. Esse casal vai voltar a se respeitar em nome de Jesus. Esse casal vai voltar a ter o sentimento que eles tinham quando namorados, meu Pai. Aquele desejo de respeitar e querer o bem ao seu cônjuge, meu Pai. De agradar a sua pessoa amada, Senhor. Para que haja o respeito, aquela dedicação, meu Pai, um para com o outro em nome de Jesus Cristo. Sim, meu Deus e meu Pai, tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus que dá o livramento, a proteção. Peço a proteção pelos ouvintes dessa oração, por aqueles que também fazem a oração. Eu clamo para que o Senhor atenda a oração daquele que está orando, meu Pai. Eu não sei qual é a necessidade dele, mas o Senhor sabe. Então, meu Pai, eu clamo pela vida dele no nome do Senhor Jesus Cristo. Dá sabedoria, dá saúde, dá discernimento, dá tranquilidade, paz, dá paz, principalmente a paz de Deus, que a paz de Deus, por mais que às vezes a gente esteja passando por algumas tribulações, alguns problemas, mas quando a gente tem a paz de Deus, a gente fica tranquilo, porque a gente sabe que a vitória é nossa no nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu clamo, Senhor, para que o dia de hoje seja abençoado, que a pessoa tenha paz, tenha tranquilidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Muito obrigado por você, ter feito essa oração, ter ficado até aqui. Nesse momento, nós acabamos de falar com Deus e ter colocado as nossas petições, as nossas necessidades diante de Deus. Todo dia é importante estarmos orando, porque todo dia nós também alimentamos o nosso corpo através do café, do almoço, da janta, meu irmão? E a alma não é diferente, a nossa vida espiritual não é diferente. A gente tem que alimentar o nosso espírito com o quê? Com aquilo que é espiritual. E o que é espiritual? A palavra de Deus. Então, quando nós oramos, nós falamos a Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, Deus fala conosco e a nossa alma é alimentada. Então, antes de entrarmos na meditação da palavra de hoje, no nosso devocional, eu quero aproveitar a oportunidade e pedir, meu irmão, para que você possa curtir esse vídeo, para que você possa se inscrever no canal e que você ative as notificações. Porque isso é muito importante para o crescimento do canal, meu irmão. Assim, o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo. Quando você comenta lá também, coloca o seu nome nos comentários. Nós vamos estar orando pela sua vida, pela vida de um familiar. Também vamos estar orando e apresentando em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Porque aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Amém, meu irmão? Então, ajude o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos em nome do Senhor Jesus Cristo e que Deus, em nome de Jesus, possa retribuir grandemente a sua ajuda e a sua forma também de estar aí ajudando de uma forma na obra missionária, porque se você compartilha uma mensagem da palavra de Deus, você também em parte está fazendo a obra missionária. Amém? Então Deus abençoe grandemente a sua vida. Entrando na mensagem de hoje, irmãos, a palavra de hoje, o devocional de hoje que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 12 ao 17, que diz assim: revesti-vos, pois,
como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, o versículo que eu quero compartilhar e enfatizar hoje é o versículo de número 17, né? Que diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, dentro dessa palavra que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, o principal é que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para agradar a Deus, a gente tem que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo e em tudo dando graças. Ou seja, às vezes, irmãos, as pessoas nos falam assim: você está perdendo o seu tempo na igreja. Ou você está perdendo o seu tempo de estar fazendo isso. Ou você está fazendo uma coisa por obrigação. Ou você só está fazendo porque aquilo lhe é obrigado. Você não tem prazer naquilo. Mas se você é servo de Deus, o apóstolo Paulo, ele nos dá um ensinamento diferente. Né? Tudo que a gente fizer, seja por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus e dando graças por ele, né, ao Deus Pai. Ou seja, se você serve a Cristo, se você é filho de Deus, tudo que a gente fizer por palavras ou por atitude, por obras, a gente tem que dar graças a Deus. A gente tem que fazer em nome de Jesus. A gente tem que ter alegria por fazer, porque a gente tem que fazer como se a gente estivesse fazendo para o nosso Deus. E às vezes as pessoas tentam nos colocar para tentar nos esconder, irmão. Às vezes você tem um talento, você é uma pessoa abençoada, o Espírito Santo te usa. E às vezes tem pessoas que querem te esconder. Aí o que acontece? Você passa a não querer fazer. Por quê? Porque você queria fazer mais. Aí você se desanima. E você quer fazer de qualquer jeito. Você entende? E isso não pode acontecer. Porque por mais que a gente esteja num lugar que a gente não gostaria de estar, a gente tem que glorificar Jesus Cristo lá. A gente tem que anunciar o evangelho lá. A gente tem que ser grato a Deus lá e fazer tudo com alegria, sabe? Talvez a gente esteja em um lugar desapercebido, né? E as nossas atividades, talvez elas não sejam consideradas algo assim tão comum, né? Outros podem pensar que é um desperdício, né? Aquilo que você está fazendo ou que você tem mais, você poderia contribuir mais. Mas se a nossa vida está na mão de Deus, na mão de Jesus, a gente tem que entender que Jesus Cristo não desperdiça nada. Ele não desperdiça ninguém. Ele vai querer me usar aonde eu estou da melhor forma possível. Jesus vai querer que você é a pessoa, você é um gari, uma pessoa que trabalha ali, né, na limpeza, na área da limpeza, limpando casa, igreja ou na limpeza de rua, né? Mas você pode ali fazer tudo muito bem feito e Jesus te usar ali. E você fazer com amor e dedicação. Ou seja,
todo ato de amor expresso por dedicação a Deus, a Jesus Cristo, é reconhecido por Ele. E isso nos traz consequências boas, meus irmãos. Todo lugar, não importa se é pequeno, é solo santo se você faz com amor e dedicação. Se você faz para glorificar Jesus Cristo. A influência, ela significa muito mais, né? Ela significa mais do que simples ações ou palavras. Você está entendendo? As nossas atitudes, elas falam mais do que nossas palavras. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, né? Um influenciador dizer assim, olha, a pessoa ela dizia assim, olha, eu não consigo ouvir a tua voz. E a pessoa começava a gritar. Ele falou, não, eu não consigo ouvir a tua voz, porque a tua atitude fala mais alto do que a tua voz. É a mesma coisa, a pessoa dizer que ama, mas faz tudo errado, contrário ao amor. Você está entendendo? A pessoa dizer que cuida, mas faz tudo ao contrário a definição de cuidado. Você está entendendo? A nossa atitude, ela fala mais alto que as nossas palavras. Então, por mais que seja um simples gesto de ajudar uma outra pessoa, você fazer um favor, você estar presente, você às vezes ouvir a dificuldade de alguém e você poder ali dar um conselho, você compreender a necessidade de alguém, você amar essa pessoa, você colocar o nome dessa pessoa em oração, tudo isso tem que ser feito com amor, com dedicação em nome de Jesus. Né? Porque se você ajuda alguém, mas você não faz com boa vontade, você faz por obrigação, você não tem galardão diante de Deus, meus irmãos. Porque o Espírito Santo, ele conhece a tua necessidade, o teu coração, a tua intenção. Então tudo aquilo que a gente fizer, tem que fazer em nome do Senhor. Se é por palavra ou por obras, ou seja, obras é atitude. Tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo e em tudo dando graças ao Pai. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele desafia aos irmãos lá colossenses a ter uma vida assim. E tudo quando fizer, de ser de palavras ou em ação, fazei em nome do Senhor Jesus e fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Ou seja, se a gente fizer, é a mesma coisa que você estivesse fazendo para Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Faça para o seu irmão como se você estivesse fazendo para Jesus. Às vezes a pessoa é até ingrata. Quantas vezes, né, a gente ajuda alguém e a pessoa lá na frente acaba sendo ingrata. E às vezes nem demora muito, né? Às vezes no mesmo dia a pessoa demonstra ingratidão. Mas a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Jesus. É por isso que muitas pessoas abandonam a fé, abandonam a palavra do Senhor Jesus. Por quê? Porque elas se decepcionam com o comportamento, né, com a falha, o erro de alguém. E você tem que lembrar, meu irmão, que nós somos seres humanos, todos nós temos erros, todos nós estamos sujeitos a erro. O único ser humano que não pecou, que não errou, foi Jesus Cristo. O resto, todo mundo errou, de Adão até o último homem. Só Jesus Cristo nunca errou e nunca pecou, mas o resto, tudo erra, tudo peca. Ah, mas você fala, então para que eu vou na igreja? Para receber o perdão através de Jesus Cristo. É por isso que nós buscamos, nós entregamos a vida a Cristo e vamos na igreja. Você entende? Para termos comunhão com a igreja e com Cristo. Você está entendendo? Então, não se apoie em homens. Não põe a sua fé em homens. Mas tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer por causa de Cristo. Quantas vezes a gente ouve falar assim, é por isso que eu não ajudo mais as pessoas, porque eu já ajudei tanto, né? E só fui apunhalado pelas costas. Mas se a gente faz como se estivesse fazendo para Jesus, a gente vai entender a ingratidão daquela pessoa ali e a gente não, né, vai fazer para outra pessoa, né? A gente vai fazer para outra pessoa, mas a gente não vai deixar de praticar o bem, porque alguém nos decepcionou. Então a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Jesus Cristo. Tudo que nós fizermos, temos que fazer como se estivesse fazendo para Jesus. Você não vai fazer o mal para Jesus. Você não vai desejar o mal para Jesus.
Você não vai querer trair a Cristo, você não vai querer matar Jesus, você não vai querer roubar Jesus, você não vai querer enganar a Jesus Cristo. Por isso, Paulo incentiva os colossenses a fazer tudo em nome de Senhor. Então, essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você no dia de hoje. Tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Faça com amor, com carinho, com dedicação. Sabendo que Jesus ele te recompensa. Por mais que você esteja em um lugar que às vezes você acha que não é o seu lugar. Você está num lugar menor. Você poderia estar numa situação melhor. Mas faça que Jesus vai te honrar. Amém? E você vai dar o testemunho e glorificar a Deus nisso. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, que o Espírito Santo possa colocar essa palavra no seu coração e que você seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, o seu ato, o seu feito é importante para alguém, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente, meus irmãos. E como o apóstolo Paulo nos ensina, eu quero convidar você a receber a sua bênção apostólica, porque o seu dia seja muito abençoado em nome de Jesus. Estendendo suas mãos, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Até mais, em nome de Jesus.